Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O Anel Amaldiçoado. O moço que nos conta esse relato diz que isso é uma história real que realmente aconteceu com ele há 20 anos atrás. Quando ele completou 19 anos, ele entrou para o quartel da aeronáutica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. E a esposa dele estava grávida. Então, no meio do ano, a esposa dele deu à luz e ele foi pai aos 19 anos de idade. Como a situação começou a apertar, o cunhado dele, que era dono de uma lanchonete, ao lado do Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, vendo o desespero financeiro dele, convidou para fazer um bico na lanchonete aos sábados, domingos e feriados, pois eram dias que tinha pagode na lanchonete, então ele ia precisar de ajuda lá. Um belo sábado a lanchonete estava lotada e eles na maior correria lá, tinha muita gente, muito trabalho, quando de repente entrou na lanchonete um rapaz mal vestido, tudo sujo e visivelmente drogado. Veio na direção dele e ofereceu para ele um anel grosso, robusto, bonito, que aparentemente seria um anel de prata com uma camada de ouro, e no anel estava gravado 3 letras, talvez as iniciais do nome de alguém, e essas letras eram JPE. Esse cara queria vender esse anel por R$100, obviamente para comprar mais drogas. Como ele não podia pagar pelo valor de R$100, que na época era muito dinheiro para ele, ele pegou o que tinha na carteira, que era R$10, e ofereceu pro cara R$10 pelo anel. E o cara, que estava desesperado para usar droga, deu aquele anel em troco de R$10. Ele abre um parênteses aqui e diz que não estava incentivando o cara a usar drogas, não era essa a intenção dele. É que na época ele estava realmente precisando de dinheiro, ele estava desesperado por dinheiro. E ele viu ali a oportunidade de comprar o anel por R$10 e revender esse anel por R$100, que era o que o cara estava pedindo no anel. E assim fazer um dinheirinho. Voltando ao assunto, ele comprou o anel do rapaz. O rapaz entregou o anel para ele pegou imediatamente o anel, colocou no dedo e voltou a trabalhar. Passada uma semana mais ou menos, ele estava na Kombi do quartel, levando um cabo, amigo dele, que hoje já é falecido, até uma reunião no centro do Rio de Janeiro. E mostrou o anel para ele. Falou, ó, cara, olha que eu comprei, não sei o que, olha esse anel, papapá, mostrou, contou tudo para ele. E a esposa desse cabo era Ourives. E o cabo perguntou se ele não queria que ele levasse esse anel para a esposa dele, ela pagaria essas iniciais e escreveria no lugar o nome dele, Júnior. Ele achou a ideia demais, então ele entregou o anel pro cabo para levar para a esposa dele lá. Ele achou a ideia demais, então ele pegou o anel de prata com ouro, entregou pro cabo, que levaria para a esposa dele para fazer a nova gravação. Na outra semana o cabo trouxe o anel dele de volta, com o nome dele já gravado, escrito, e com uma novidade. O valor do anel era altíssimo, porque o anel não era de prata. O anel era de ouro branco com ouro amarelo, 18 quilates. Ele ficou ainda mais satisfeito e resolveu não vender o anel aquela hora. Ele queria ficar um pouco mais com o anel para tirar uma onda com os amigos, devido ao grande valor do anel, que na época seria o equivalente a uns R$2.000. Porém, a partir daí, a vida dele começou a andar para trás. Tudo deu errado. Tudo começou a complicar na vida dele. Ele sujou o nome com cheques, com cartão de crédito, o cunhado dele dispensou ele da lanchonete, ele perdeu a etapa eventual dele que ele ganhava por ser motorista do quartel, entre outras coisas, como doenças na família, coisas com a esposa dele, com o filho dele. Desde então a vida dele deu uma reviravolta onde tudo deu errado. Passaram-se mais ou menos 3 anos e ele continuava passando apertos e com dificuldade financeira e tudo mais. Quando um certo dia ele estava passando pelo corredor do quartel e ele encontrou um outro cabo amigo dele. Esse cabo era espírita. Parou ele no corredor e perguntou: Júnior, como que tá a sua vida? Você tem passado por bastante dificuldade financeira, uns apertos aí, né? Mas como ele nunca tinha exposto a vida dele assim para mais ninguém, ele ficou espantado com o que esse cabo amigo dele disse. E aí ele respondeu, tô sim passando por dificuldade, a coisa tá complicada para mim, mas vai passar. Foi aí que o cabo disse: mas você sabe por que você está passando por isso, né? É porque você tá com uma coisa que não te pertence. E o verdadeiro dono foi assassinado e roubado. E outra coisa, você é médium, não é? Você não costuma ver, ouvir, sentir coisas?
E ele ficou intrigado em ver como ele sabia dessas coisas. Respondeu que sim e ele continuou falando. Então, esse é mais um motivo. Esse anel não te pertence. E tem mais. Nele havia iniciais. E você sabe de quem é? Ele, já assustado com tudo que o cara estava dizendo, disse que não sabia de quem era. E o cara disse, as iniciais eram JPE, não era? Ou seja, José Pilintra da Estrada. Ou da Encruzilhada, ele não lembra direito. Ele confessa que se arrepiou todo e confirmou as iniciais, eram aquelas mesmo, JPE. Mas ele ficou com uma baita dúvida. Como ele sabia de tudo isso? Se já tinha se passado tanto tempo e ele nunca contou isso pra ninguém, nunca comentou isso com ninguém. Ninguém além daquele cabo que ele mostrou o anel, que a esposa era Ourives e tal. Só aquele cara, mas ele não falou nada demais, só mostrou o anel e tal. Bom, esse cabo, amigo dele, o que é espírita, que falou todas essas coisas pra ele, disse mais. Seus pais não moram em Sepitiba, lá não é praia? Então por que você não pega esse anel e joga no mar? Se livra do problema, devolvendo a peça ao dono. E ele, como é muito brincalhão, disse pro cabo, você tá maluco? Eu vou jogar fora uma peça valiosa dessa? Vou vender e arrumar um dinheiro. Então o cabo respondeu pra ele e disse, cara, você só vai estar transferindo problemas, você não vai resolver os seus. Bom, mas fica a seu critério. Ou você devolve ao dono, ou sua vida vai afundar cada vez mais. Naquele dia ele trabalhou o dia inteiro com aquilo que o cabo falou, perturbando a mente dele. Chegando em casa à noite, ele comentou com a esposa dele tudo isso que o cabo falou pra ele e ela deu a maior força para ele se livrar daquele anel. Afinal, foi depois que aquele anel chegou na vida deles que tudo começou a dar pra trás, que tudo começou a dar errado. Mas mesmo assim, ele continuou teimando em não se desfazer da peça e foi ficando com o anel cada vez um pouquinho mais de tempo. My precious! Até que um dia o padrinho dele deu uma bicicleta de presente pro filho dele, de 4 anos. E os convidou para ir até a praia do Recreio dos Bandeirantes. Convidou para ir à noite, pois tinha inaugurado lá uma ciclovia e com iluminação e tudo no calçadão da praia. Por incrível que pareça, eles chegaram lá, sentaram numa mesa para beber cerveja, quando de repente ele escutou alguém o chamando lá na areia da praia. Júnior! Porém a iluminação era só no calçadão da praia, não na areia. Então ele não conseguia ver, estava tudo escuro lá na areia. Mas ele escutou alguém chamando pelo nome. Ele olhou para a areia, perguntou para a esposa dele se ela ouviu alguém chamando ele e ela disse que não ouviu ninguém. Então eles voltaram a beber cerveja lá de boa. O filho dele estava brincando com o padrinho dele, que estava ensinando o menino a andar de bicicleta ali no calçadão. Enquanto ele e a esposa estavam ali sentados, conversando, brincando, zoando com os dois, aprendendo a andar de bicicleta e tal. Quando de repente a voz o chamou novamente, só que agora a frase completa. Júnior, vem aqui. Minha nossa, ele disse que olhou para a esposa dele espantado e perguntou se ela não tinha ouvido chamarem ele de novo. E ela disse que não. E ela ainda respondeu com um tom de ironia para ele. Você tá ficando maluco? Melhor você parar de beber, hein? E ela e o padrinho dele começaram a rir da cara dele de espanto, que ele estava assustado com o que ele tinha ouvido. Mas ele ficou com muito medo. E ele lembrou do que o cabo espírita, amigo dele, tinha falado sobre jogar o anel no mar. E comentou isso com a esposa dele. E ela disse pra ele... Realmente, ó, você não vai estar perdendo nada além dos 10 reais que você pagou nesse anel. Joga logo isso fora, esquece o real valor disso e joga logo essa porcaria na água. Mas ele continuou teimando e relutando por jogar aquele anel fora e continuaram conversando ali. Quando novamente a voz o chamou, só que dessa vez com uma frase maior ainda. Júnior, vem aqui, tô esperando. Ele se virou rápido e olhou para a areia da praia, que estava tudo escuro, mas dessa vez ele viu uma sombra escura entrando no mar. Nessa hora ele se arrepiou inteiro e os olhos se encheram de lágrimas. E ele perguntou sério pro pessoal, meu, vocês não estão ouvindo isso? Eu ouvi me chamar e uma sombra entrou no mar. Nesse momento o padrinho dele viu que ele realmente estava com medo de alguma coisa, as feições dele mudaram. E o padrinho ainda meio que debochando dele falou, o que foi, Júnior? Viu alguma assombração? E começaram a rir da cara dele de novo, de assustado. Foi quando a esposa dele se levantou e falou, Ó, Júnior, quer se desfazer logo desse anel? Vamos lá comigo, enquanto você faz lá uma cabaninha pra eu fazer um xixi lá na beira do mar. Porque disse que é o banheiro do quiosque que estava em manutenção, não tinha banheiro lá. Aí ela ia fazer um xixi na beiradinha do mar. E aí ela chamou o marido para fazer uma cabaninha assim para cobrir enquanto ela fazia o xixi. E ele podia aproveitar e
jogar o anel no mar junto com o xixi. Assim que ela terminou de fazer xixi, ela afrontou ele. E aí, Júnior? Vai ou não vai jogar esse anel no mar? E se o que o cabo... Amigo dele lá, espírita. Se o que ele falou for verdade? Cara, você não vai estar perdendo nada além de R$10. Joga logo esse anel no mar e devolve pra seja lá quem for o dono. E aí ele foi com medo até ali a beirada da praia, do mar, junto com a esposa dele, enquanto o padrinho dele estava ali na ciclovia, no calçadão, brincando, ensinando o filho dele a andar de bicicleta. Então ele tomou coragem, tirou o anel do dedo, olhou para a esposa dele e falou: verdade, né? Isso aqui pode estar prejudicando a gente. Catou o anel, arremessou longe e gritou junto: toma o seu anel e vê se me deixa em paz. Mas no mesmo instante que o anel caiu na água, o filho dele deu um berro lá em cima, chorando. Ele olhou espantado para a esposa dele e saiu correndo em direção ao calçadão onde estava o filho dele e o padrinho dele. Chegando lá, o filho dele havia caído com o rosto no chão. Tava com o rosto do lado direito todo ralado e todo ensanguentado. O passeio acabou aquela noite. Foi todo mundo pro hospital levar o menino. Enquanto eles esperavam ali o atendimento do filho dele no hospital, ele e a esposa contaram pro padrinho dele todo o acontecido. E ele ainda levou uma bronca do padrinho que disse que com essas coisas não se brinca. E que ele nunca mais devia fazer isso de comprar, usar ou pegar alguma coisa de gente que já morreu. Ou de algum desconhecido, né? No caso, alguém vendendo para comprar droga. Ainda mais ele, que sabia que tinha tendências mediúnicas. Bom, ele não sabe se tudo isso foi coincidência, foi coisa da cabeça dele, ele ouviu aquela voz, ele viu a sombra entrando no mar, as iniciais no anel. O amigo dele disse que significava José Pilintra da Encruzilhada ou da Estrada, ele não lembra. Bom, ele não sabe, mas que tudo foi muito estranho. Também não sabe se é coincidência que o anel bateu na água, o filho dele caiu, se tem alguma ligação, não. Sei que foi tudo muito estranho. E realmente a vida dele andou para trás depois de adquirir esse anel. Ele diz que particularmente não se envolveu muito mais profundamente com essas coisas que aconteceu na vida dele por dois motivos. Um, que ele tem muito medo dessas coisas. E dois, que ele não quer ficar vivenciando essas coisas paranormais aí na vida dele.